E aí pessoal, beleza? Vim fazer um vídeo aqui pra vocês, uma coisa que eu tava pensando já tem um tempo e agora eu tô indo ali numa cidade perto aqui de casa pra buscar minha mala que ficou perdida no aeroporto. Depois eu conto essa história pra vocês. Mas eu tô vindo de Portugal hoje, né? Eu fui lá visitar os meus pais que moram lá e a Sara foi passar alguns dias das férias lá. E quando eu cheguei em Portugal eu me senti bem em casa, né? Como se eu estivesse voltando pra casa. Eu acho que eu senti mais a sensação de estar voltando pra casa dessa vez indo pra Portugal do que quando eu fui pro Brasil. E isso é muito estranho, porque todo mundo pensa que vai sentir essa sensação de voltar pra casa quando tá voltando pro Brasil, mas pra mim essa sensação foi em Portugal. E isso me fez pensar sobre algo que aconteceu comigo e que talvez aconteça com vocês também. Eu sei que muita gente que me segue já tá em Portugal, então é pessoal aí das antigas, né? Que tá já tirando nacionalidade ou que já tá com a nacionalidade pronta. E aí eu queria falar com vocês, gente, sobre essa coisa da segunda imigração. Porque da primeira vez que a gente sai do Brasil, a gente não sabe muito o que esperar. A gente tem bastante expectativa boa e a gente, né, cria toda aquela coragem, vende todas as nossas coisas, reduz a nossa vida em 2 ou 3 malas e vai para Portugal com a cara e com a coragem e sabe que vai enfrentar bastante dificuldade e tudo que a gente já conversa nesse canal há muito tempo. E quando a gente chega, a gente vê que a realidade é muito mais difícil do que tudo aquilo que a gente planejou na nossa cabeça. E às vezes a gente passa por situações assim, que eu vou descrever como traumatizantes, né? E o que acontece depois? Você tem que passar um tempo em Portugal, mesmo que a sua intenção desde sempre foi ir para Portugal para conseguir os documentos e tal, e depois imigrar para outro país, a gente tem que passar bastante tempo em Portugal. Porque tem o prazo de legalização, depois tem os 5 anos, depois tem o pedido da nacionalidade. No meu caso, por exemplo, eu não tinha essa intenção de quando eu fui para Portugal. A minha intenção sempre foi morar mesmo em Portugal, porque eu só queria uma vida mais tranquila, nunca fiz muita questão de ganhar mais e tal. Eu sempre soube que Portugal tinha um salário que não era muito alto, mas a facilidade do idioma, a cultura ser, similar com a do Brasil, então eu não tinha esse pensamento. Mas isso começou a ocorrer, essa ideia da gente sair do Brasil nos últimos 2 anos que a gente esteve em Portugal, dos 7 anos que a gente esteve em Portugal, nos últimos 2 anos que começou a surgir a ideia de talvez ter que trabalhar para o estrangeiro, como dizem os portugueses. Mas a resistência minha, e acredito que do Dário também, foi assim: a gente vai começar tudo de novo. Porque depois de um tempo, né, em Portugal, a gente passou por muita dificuldade, trabalhando em trabalhos assim, bem complicados. Mas depois de um tempo a gente conseguiu se estabilizar, sabe? A gente comprou nossa casa, a gente tinha nossos carros, a gente tinha um trabalho que, querendo ou não, a gente já não era mais novato no trabalho. Eu cheguei a trabalhar numa área que eu fiz o curso em Portugal, que era quando eu trabalhava lá fazendo desenho. Então, assim, a gente tava com uma vida teoricamente estabilizada, como a gente tinha quando a gente saiu do Brasil. E você fazer pela segunda vez aquela coisa de largar tudo, reduzir sua vida em malas e ir para um país diferente, dessa vez mais diferente ainda, porque com outra língua, uma coisa que você, assim, não tem muito acesso, porque eu vejo muito vídeo na internet a respeito de intercâmbio na Irlanda, mas eu nunca vejo, é muito raro você ver vídeos sobre famílias completas que vão para a Irlanda e como que funcionam as coisas em relação a Portugal, né? Se for comparar, você tem um caminhão de informação a respeito de imigração para Portugal. Todas as formas e jeitos de você imigrar para Portugal e tudo que você tem que fazer. E fora que o que você não souber, você pergunta, porque você fala ali a língua, então é muito mais fácil. E a gente teve bastante esse bloqueio. Durante 2 anos a gente ficou amadurecendo essa ideia. Depois surgiu a oportunidade de ir para a Bélgica. E um dos passos, uma das facilidades que a gente teve de ir para a Bélgica é porque a gente estava indo com empresa portuguesa,
com o pessoal todo brasileiro que morava lá, que tava dando, né, o suporte pra gente. E quando a gente realmente resolveu falar, não, a gente vai pra Irlanda, e a gente tomou essa decisão, nós fizemos de novo como nós fizemos há 8 anos atrás, quando fomos para Portugal. Viemos no escuro, sem conhecer nada nem ninguém, e a língua assim, aquele inglês básico, arranhando, e tivemos aqui que descobrir como funcionam as coisas. Agora vai fazer, para mim, acho que 9 ou 10 meses que eu tô aqui, e pro Dário e a Sara 7 ou 8 meses. Então, assim, já podemos dizer aí que estamos aqui mais de meio ano e que as coisas estão começando a se encaixar. O que eu tenho a dizer, né, concluindo aqui esse papo, como diz, esse papo reto, né, como eu sempre falava nos outros vídeos. Vai surgir o medo, vai, porque depois que você passa por um processo de imigração e você consegue se estabilizar no país que você tá, você dá esse passo novamente. É uma coisa que eu falo por mim, eu tive muito mais medo agora de sair de Portugal e vir pra Irlanda do que eu tive de sair do Brasil e ir pra Portugal. Porque, tipo, do Brasil pra Portugal eu tinha certeza que ia ser melhor. Nas questões que eu tava procurando, eu tinha certeza que eu ia ter mais segurança, eu tinha certeza que a Sara ia ter uma escola melhor, sem precisar, né, pagar mensalidade e tal. E de Portugal para Irlanda, talvez eu não conseguia ver tanta diferença. E aí eu ficava, será que vale a pena por causa do salário? Será que vale a pena por causa do idioma? Será que o custo de vida é tão mais alto? Porque em Portugal tem-se muito esse mito, e eu já digo mito, depois eu vou fazer um vídeo sobre o quanto eu gasto aqui na Irlanda e o quanto que a gente ganha aqui na Irlanda, para vocês verem que, assim, existem muitas pessoas, não vou generalizar, mas quando eu comecei a falar de sair de Portugal, muita gente me desanimou, muita gente, tanto brasileiros que estão lá há mais tempo, tanto portugueses, não vale a pena porque você vai sair, você vai ganhar mais, mas tudo lá é mais caro e você não vai conseguir, tipo, não vai ter diferença nenhuma. Só que isso não é uma verdade, é um mito, tanto que vocês podem ver que todo português, toda pessoa lá tem um familiar que mora na França ou na Bélgica ou na Inglaterra, que vai para Portugal de férias e que tem as coisas e que conquistou, porque realmente faz diferença trabalhar no estrangeiro, não é fácil. O clima aqui tem suas dificuldades, a língua, tudo tem suas dificuldades, mas pra nós tá compensando. Eu vou fazer um vídeo só falando nisso, mas nesse vídeo eu queria dizer pra você, ou que tá chegando em Portugal agora e que já tem essa ideia de ficar aí o tempo, conseguir a nacionalidade e depois talvez trabalhar um tempo fora pra conseguir, né, levantar um dinheiro melhor, ou aprender outra língua, como foi o nosso caso, que a gente queria fazer isso. Ou para você que já tá aí esperando o seu processo de nacionalidade, você que chegou mais ou menos junto comigo, né, 2016, 17, 18, que tá aí esperando o seu processo de nacionalidade e que vai tremer na base na hora de sair novamente. Não digo vir pra Irlanda, mas para onde você quiser ir, porque depois da nacionalidade, né, abre-se aí um leque de 27 países para você imigrar e você vai ter medo, talvez muito mais medo do que você teve de sair do Brasil, mas pela minha experiência, o processo está sendo muito mais rápido. A nossa adaptação aqui foi muito mais rápida. A gente já sabia como funcionava, não aqui especificamente, mas a gente sabia o processo de imigração. Quando você tem aquele desespero, quer voltar para trás e fica naquela dúvida de será que eu estou fazendo a coisa certa? A gente já passou por isso em Portugal, então aqui a gente, vamos dizer assim, estamos tirando de letra, né? E isso é uma coisa muito boa. Então, gente, não tenha medo, porque o que eu sempre falo para as pessoas que me questionam alguma coisa, a minha terra, o meu país, as minhas raízes, eu já deixei quando eu saí do Brasil. Agora, eu gosto muito de Portugal, amo Portugal, tenho Portugal como minha segunda casa. E a minha casa é em Portugal, a minha mãe, meu pai moram em Portugal, então para mim Portugal é um lugar muito importante. Me identifico muito com o lugar, só que se eu deixei o Brasil, gente,
Então não vai ser Portugal que vai me segurar de conquistar mais coisas e alcançar mais objetivos que eu tenho na minha cabeça. Eu penso que daqui 2, 3 anos a Sara morando aqui, ela já vai ter inglês fluente, nunca vai sofrer o que eu sofri para conseguir trabalho. E eu fiz lá o curso de programação e quantas oportunidades boas de trabalho eu não perdi porque eu não tinha o bendito inglês fluente. E eu sei que ela não vai ter esse problema, sabe? E eu sei que o dia que eu quiser voltar para Portugal, se eu continuar estudando, se eu continuar estudando programação e o meu inglês estiver fluente, eu já sei que eu não preciso me submeter novamente a serviços que eu me submeti quando eu cheguei há 8 anos atrás. Então, é tudo uma construção, né? E eu acho que vale a pena você continuar lutando. Não se acomode. Não tenha medo de virar imigrante de novo, porque chega um momento que em Portugal a gente já nem se sente mais imigrante, ainda mais atualmente, com tanto de brasileiro que tem, a gente sente que a gente está em outro estado, mas a gente já se sente num pedacinho do Brasil em Portugal. E isso é muito legal, mas é importante que você não deixe isso te paralisar, você entrar numa zona de conforto que não seja confortável pra você. Se você tá morando em Portugal e você ama Portugal e tá tudo bem pra você, você já conseguiu alcançar seus objetivos financeiros, você já conseguiu alcançar seus objetivos de qualidade de vida e tudo mais, eu não tô dizendo que todo mundo é obrigado a sair de Portugal e trabalhar em outro país. Eu e o Dário e a minha família, nós optamos por isso, por N fatores, né? Aprender outra língua, conseguir ter mais independência financeira, conseguir pensar num futuro, numa aposentadoria, uma coisa desse tipo. Mas se você tá bem aí, fique. Agora, se você não tá bem e você já tá quase com a documentação, com tudo necessário e que você precisa para ir para outro país, sabe? Já começa a planejar isso, começa a estudar um idioma da onde você vai e não desiste por causa do medo, porque ele vai bater na sua porta e você não se deixe paralisar por causa disso, tá bom? Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto que eu acabei de comentar, se vale a pena ou não, porque muita gente... Deixa aqui nos comentários quem que tá em Portugal e que já ouviu alguém falar: ah, não vale a pena ir trabalhar no estrangeiro porque tudo lá é mais caro, você ganha mais, mas paga mais. E o que vocês têm a me dizer sobre isso? E aí eu vou fazer depois pra vocês, então, explicando como que é as coisas aqui na Irlanda. Não posso dizer dos outros países, né? Tive uma pequena experiência na Bélgica e aqui na Irlanda, mas tem muitos portugueses que trabalham na França, Luxemburgo, Suíça, Londres. Essa semana agora a gente esteve em Londres, tem muitos portugueses lá. Então, assim, eu acho que se não compensasse tanto, ninguém tava longe da sua família, né? Ninguém tava longe do seu país, com um clima maravilhoso, pra vir aqui e aguentar. Aqui, ó, tá chovendo. Aqui não para de chover, o clima é bem complicado, mas eu acredito que vale a pena. E é isso, gente. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e deixa aqui nos comentários o que você acha, se você tem medo de migrar pela segunda vez, se você acha que vai dar muito trabalho e você não quer começar tudo de novo, me deixa aqui sua opinião, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!